Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Jodie Huisentruit. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 1995, nos Estados Unidos. Jodie Sue nasceu em 1968 e seus pais são Jenny e Maurice. E ela também tem duas irmãs mais velhas. O pai da Jodie perdeu a vida quando ela tinha 14 anos de idade. Na época dos fatos, em 1995, a Jodie estava com 27 anos e morava na cidade de Mason City, em Iowa, nos Estados Unidos. Ela e a mãe eram muito próximas e as duas elas costumavam viajar juntas. E a Jodie trabalhava como âncora no noticiário da manhã, na única emissora de TV da cidade. O jornal que ela apresentava ia ao ar às 6 da manhã, mas ela costumava sair de casa às 3 da manhã. No dia 27 de junho de 1995, a produtora de TV do programa que a Jodie trabalhava ficou preocupada, pois a Jodie ainda não havia chegado e ela costumava chegar lá na emissora por volta das 4 da manhã. E a Jodie ela não costumava se atrasar, ela era bastante pontual e muito dedicada ao trabalho, então a produtora achou estranho e resolveu telefonar para a Jodie. A Jodie atende a ligação e ela diz que tinha ali dormido a mais, que ela tinha perdido o horário, então que ela já ia se apressar e já estava a caminho da emissora. E como o programa começava só às 6 da manhã, então ela ainda tinha tempo de chegar, apesar de estar atrasada do horário que ela costumava chegar, que era às 4 da manhã. Ainda dava tempo dela chegar, até porque boa parte desse horário ela usava para fazer maquiagem e o cabelo. Bom, então a Jodie disse que estava saindo o mais rápido que ela conseguisse. Entretanto, a Jodie não chegou ao trabalho nesse dia. E quando era 6 da manhã, eles tiveram que iniciar o programa sem ela, então uma pessoa a substituiu. Todos sabiam que tinha algo de errado, mas eles não ligaram para a polícia imediatamente. Em partes por conta da produtora ter conseguido falar com a Jodie poucas horas antes. E então ela sabia ali que a Jodie havia dormido um pouco mais, que ela estava atrasada. Então talvez ela tivesse acabado dormindo novamente e perdeu o horário de vez. Mas após o programa terminar, eles tentam falar com a Jodie mais uma vez e dessa vez eles não conseguem. Eles então informam a polícia que vai até o local verificar. A Jodie morava em um complexo de apartamentos e ela morava sozinha. E ao chegar no local, eles logo percebem que de fato tinha algo errado. O carro da Jodie estava estacionado em frente ao prédio que ela morava, a poucos passos de entrada do prédio, menos de 20 passos de distância. Porém, no caminho próximo ao carro estavam alguns pertences da Jodie no chão. Um dos seus sapatos, um secador de cabelo, também um spray de cabelo e a chave do carro. Ao entrar no apartamento, nada parecia fora do local. Haviam alguns pertences, alguns itens dela espalhados ali pelo apartamento. Mas parecia que, como ela estava saindo ali atrasada, ela estava com pressa, ela tinha deixado essas coisas fora do lugar e provavelmente planejava arrumar quando ela retornasse para casa. E não que alguém tivesse revirado a casa ou tivesse acontecido alguma briga ali no local. Algo que chamou a atenção da polícia no apartamento da Jodie é que o assento do vaso sanitário estava levantado. E isso pareceu estranho para eles, já que ela morava sozinha. Outra coisa que pareceu estranho foi que haviam algumas latas vazias, latas de cerveja. E os amigos e pessoas que conheciam a Jodie disseram que ela não costumava comprar dessa marca. Então parecia que uma outra pessoa tinha estado na casa, possivelmente um homem. No carro havia uma impressão parcial de uma palma de mão. E esse carro da Jodie era um carro novo, ela tinha esse carro há apenas 3 semanas. A polícia inicia uma busca pela Jodie e algumas testemunhas acabam surgindo. Uma delas era um homem que morava ali na vizinhança e nessa madrugada em que a Jodie desapareceu, por volta das 3h50, ele estava estacionando o carro dele ali na rua em que a Jodie morava. E ele morava ali próximo e era um local que ele costumava estacionar o carro dele sempre. E quando ele estava estacionando, no que seria ali o outro lado da rua, do prédio da Jodie, ele viu que no estacionamento do prédio estava parada uma van branca, que estava com os faróis desligados, mas tinha as luzes de estacionamento ligadas. E esse local onde a van estava estacionada era
ali no mesmo estacionamento onde o carro da Jodi estava, em frente ao prédio. Era como se fosse um estacionamento para os moradores do prédio, só que era um estacionamento aberto, não era um local coberto. E chamou a atenção dele porque ele costumava estacionar ali nessa rua por volta desse horário sempre. Ele nunca tinha visto essa van por ali. Ele também morava nessa mesma vizinhança, ele morava ali próximo e ele nunca tinha visto aquela van. Então isso acabou chamando a atenção dele. E os investigadores acabam descobrindo que aquela van não pertencia a nenhum dos vizinhos. Uma outra vizinha disse ter visto também uma van nessa mesma manhã. Ela estava em casa dormindo quando ela ouviu um barulho de porta abrindo e fechando. E essa rua ela era muito silenciosa à noite, quase deserta. E ela acabou acordando com o barulho, então ela foi até a janela, foi quando ela viu uma van branca ou cinza claro, que estava na frente do prédio onde a Jodi morava, porém não no estacionamento. Isso foi às 4h30 da manhã. Ela não viu nada demais, então voltou para a cama para dormir. E quando ela estava deitada, já quase dormindo novamente, ela ouviu mais uma vez barulho de porta abrindo e fechando. Ela disse que acordou 2 horas depois para ir para o trabalho e quando ela acordou a van já não estava mais lá. Os investigadores eles procuraram por essa van, mas eles nunca a encontraram. E também não apareceram outras pessoas dizendo ter visto essa mesma van. E nessa mesma manhã, uma vizinha teria ouvido alguém batendo a porta e dizendo algo como: Jodi, abre a porta, eu sei que você está aí. Alguns vizinhos relataram ter ouvido um grito naquela madrugada, porém ninguém chamou a polícia ou foi verificar o que estava acontecendo. Os investigadores então começam trabalhando com a hipótese de que a Jodi teria sido levada por alguém que ela conhecia. E logo um suspeito foi apontado, era um amigo da Jodi chamado John. O John era 22 anos mais velho que a Jodi e eles tinham se conhecido em um bar. E nesse dia que a Jodi conheceu o John, ela estava acompanhada de uma amiga e essa amiga contou que quando elas conheceram o John, ele começou ali a conversar com elas e o John ele já tinha morado no mesmo complexo de apartamento em que a Jodi estava morando. Então isso rendeu ali uma conversa e eles acabaram ficando amigos. Algumas pessoas que conheciam a Jodi e o John disseram que o John parecia muito interessado na Jodi e não somente como amigo. Alguns também contaram que em algumas ocasiões, quando eles saíam para um bar, para uma festa, era visível que o John ficava incomodado quando outros homens iam conversar com a Jodi ou dançavam com ela. E o John também tinha sido uma das últimas pessoas a ver a Jodi, já que na noite anterior ao desaparecimento, ela teria ido à casa do John para assistir um vídeo que ele tinha feito do aniversário dela. O aniversário dela tinha ocorrido há umas 3 semanas. E no fim de semana, antes do desaparecimento, a Jodi também tinha ido com alguns amigos fazer esqui aquático. E entre esses amigos estava o John. E durante a tarde, ela teria ido junto com uma amiga passar a tarde no barco de 2 homens que elas conheceram nesse mesmo dia. Algumas pessoas disseram que o John não gostou nada dessa situação. E um desses 2 homens teria gravado a Jodi no barco enquanto ela cantava e dançava. E esse teria sido o último vídeo da Jodi. E ele entregou esse vídeo aos investigadores. Porém, os investigadores eles nunca divulgaram para o público esse vídeo e também o nome desse homem foi mantido em sigilo. O John ele negou qualquer envolvimento no desaparecimento da Jodi. E ele colaborou totalmente com a polícia, ele fez ali testes do detector de mentiras, ele também deu uma amostra do DNA dele. E o John disse que, na verdade, ele via a Jodi como uma filha. E ele também tinha colocado o nome do barco dele, de Jodi, em homenagem a Jodi, isso antes dela desaparecer. E uma amiga do John, ela alegou que o John estava com ela naquela manhã em que a Jodi desapareceu. Os dois, eles costumavam sair para caminhar. E naquela manhã, por volta das 6 da manhã, ela telefonou para o John para confirmar se naquele dia eles iam caminhar. E ele teria confirmado, então os dois saíram por volta das 7 da manhã. Ela disse que o John ele não parecia estranho, não estava agindo de forma diferente, não parecia que havia nada de errado com ele. E nesse momento, é claro, eles ainda não sabiam do desaparecimento da Jodi. Muitos anos após o desaparecimento, os investigadores eles conseguiram ali rastrear, conseguiram informações do GPS do carro que o John tinha na época, mas eles não conseguiram nada de relevante para o caso com essa informação. O John atualmente tem mais de 70 anos e ele sofre de Alzheimer, então ele já não consegue colaborar tanto com as investigações. Outra possibilidade que os investigadores trabalharam era com a possibilidade dela ter sido sequestrada por um stalker.
E essa teoria surgiu principalmente porque alguns amigos e familiares da Jodi disseram que poucos meses antes dela desaparecer, ela tinha relatado que acreditava que estava sendo seguida. Em mais de uma ocasião, ela viu uma caminhonete na cor preta e ela acreditava que essa caminhonete estava a seguindo. E ela chegou a ir à polícia para poder fazer um boletim de ocorrência. Ela também fez algumas aulas de autodefesa. E no dia anterior ao desaparecimento, ela teria comentado com alguns amigos que estavam jogando golfe com ela que ela pretendia trocar o número de telefone dela, já que ela estava recebendo algumas chamadas indesejadas. E um homem que estava perseguindo duas mulheres em Minnesota, ele foi detido. E essas duas mulheres também apresentavam programas na TV. Então eles imaginaram que esse homem podia ter alguma relação no desaparecimento da Jodi, mas eles não encontraram nenhuma evidência contra ele. Outra teoria era de que o desaparecimento da Jodi estava relacionado à morte de um amigo dela, que perdeu a vida 2 meses antes do desaparecimento da Jodi. O amigo da Jodi, chamado Billy, foi encontrado na casa dele sem vida. Ele tinha levado um tiro no peito. A noiva do Billy contou que, em um determinado dia, ele parecia estar muito preocupado, incomodado com alguma coisa, e que 2 semanas depois, ele foi encontrado sem vida. E esse dia que ele parecia preocupado com alguma coisa foi o mesmo dia que um criminoso chamado Dustin Hocken foi liberado da prisão. O Dustin ele foi acusado e condenado junto com a então namorada dele, chamada Angela, por terem tirado a vida de 5 pessoas. Porém, na ocasião que ele foi liberado, ele estava sendo acusado por tráfico de drogas. E, na verdade, a acusação foi retirada porque 2 testemunhas desapareceram. Em 2019, a Angela, que estava na prisão pelo crime contra aquelas 5 pessoas, contou que o Dustin teria comentado com ela algo sobre o desaparecimento da Jodi, isso na época que o desaparecimento aconteceu. A noiva do Billy, ela contou que a Jodi ela tinha começado uma espécie de investigação para tentar descobrir o que tinha acontecido com o Billy. Então especula-se que ela tenha desaparecido por ter descoberto algo referente ao crime contra o Billy. Não foi possível confirmar ali nenhuma relação do Dustin em relação ao crime do Billy e também ao desaparecimento da Jodi. E o Dustin ele estava no corredor da pena capital e ele foi executado em 2020. E a Angela, a namorada do Dustin, ela trabalhava naquele clube de golfe onde a Jodi costumava ir jogar com os amigos, na época que a Jodi desapareceu. Em 2019, alguns outdoors foram colocados com uma foto da Jodi, e esses painéis eles foram feitos pelo site findjodi.com, com o intuito de fazer com que pessoas que soubessem alguma informação que pudessem ajudar no caso procurassem a polícia. E nesses outdoors estava escrito algo como: alguém sabe de alguma coisa, é você? E em um desses outdoors alguém escreveu o nome Frank Stearns e as palavras galpão de máquinas. E Frank Stearns é um policial aposentado que trabalhou no caso da Jodi. Isso ocorreu em 2019, mas muito antes, em 1999. Um morador da cidade de Mason procurou o pastor da igreja que ele frequentava. Esse homem, chamado Jared, contou ao pastor que ele acreditava que alguns policiais da cidade estavam envolvidos em atividades criminais. E poucos meses depois de fazer essa revelação ao pastor, em dezembro de 1999, o Jared foi encontrado sem vida na casa que ele morava. Ele teve a garganta cortada. Alguns anos depois, em 2007, esse mesmo pastor ele recebeu uma ligação que vinha de Minnesota. E a pessoa, que não quis se identificar, disse que tinha algumas informações sobre o caso da Jodi. Ela disse também que essas informações incriminariam alguns policiais de Mason. Ela também disse que por essa razão ela não levava essa informação à polícia, já que ela não confiava. O pastor, então, ficou muito preocupado, lembrando do que tinha acontecido com Jared. Então, ele resolveu conversar com a cunhada dele, que era policial, fazia parte do departamento de polícia de Mason. Essa oficial se chama Maria, e a Maria o orientou a procurar o departamento de polícia. Ele ligou para o departamento e quem o atendeu foi o Frank. E o Frank disse que eles iam retornar a ligação para ele, mas que nesse meio tempo ele não podia falar sobre essas informações com ninguém. Mas mais de um mês se passou e ele não teve ali um retorno dos policiais, então ele ligou novamente para a delegacia. Mais uma vez ele falou com o Frank, mas dessa vez o Frank passou para um outro policial
que disse ao pastor que as informações dele não tinham credibilidade. E anos depois descobriu-se que os policiais nem sequer fizeram um registro dessas ligações. Em 2011, a Maria, cunhada do pastor, ela foi despedida após iniciar uma investigação sobre a má conduta de alguns dos seus colegas. Má conduta em relação à investigação do caso da Jodi. Outro suspeito era um homem chamado Tony Jackson. Um amigo do Tony contou que durante a universidade o Tony ele tinha desenvolvido interesse por jornalismo e que em uma ocasião o Tony o convidou para ir a um bar dizendo que era o bar favorito da Jodi. E o Tony até então não conhecia a Jodi. Então ele achou estranho como que ele sabia que era o bar favorito da Jodi. E de fato foi confirmado que ela costumava frequentar o bar. E a irmã da Jodi diz que acredita que ela possa ter comentado sobre isso durante um dos noticiários, já que não era incomum ela dar-lhe alguns detalhes sobre a vida pessoal dela durante o noticiário. E o Tony ele morava a poucas quadras da emissora onde a Jodi trabalhava. Esse amigo do Tony contou que quando eles foram ao bar, de fato a Jodi estava lá. E que o Tony foi falar com a Jodi, porém ele não o acompanhou, ele ficou conversando com outro amigo deles. Então ele não sabe o que exatamente o Tony conversou com a Jodi, mas ele acreditava que tinha sido sobre jornalismo, já que ele estava tão interessado no assunto. 2 anos após o desaparecimento da Jodi, em 1997, o Tony foi condenado por abusar de 4 mulheres, e todas foram perseguidas antes dos abusos. E quando esteve preso, um colega de cela do Tony contou que o Tony teria dito a ele que ele tinha sequestrado e tirado a vida de uma âncora de TV. O Tony também teria escrito uma música enquanto ele estava na prisão. E uma parte dessa música dava a entender que ele tinha enterrado alguém em uma fazenda. E nessa música ele também fala a palavra Tiffin, que é o nome de uma cidade não muito distante de Mason. A polícia faz buscas em fazendas dessa cidade, usando inclusive cães treinados para encontrar cadáveres, mas eles não encontram nada. E o Tony e a namorada dele na época haviam terminado o relacionamento apenas 5 dias antes do desaparecimento da Jodi. E os policiais ficaram bem surpresos com a semelhança que as duas tinham fisicamente. Elas eram muito parecidas. O Tony ele foi interrogado sobre o desaparecimento da Jodi, mas ele negou ter qualquer envolvimento. E a polícia nunca conseguiu encontrar evidências que ligassem ele ao desaparecimento. A Jodi não foi encontrada até hoje e a sua morte foi declarada legalmente em 2001. A mãe da Jodi ela perdeu a vida em 2014 e a irmã mais velha da Jodi continua lutando para que ela seja encontrada. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e até o próximo vídeo.